História, João, vamos falar 100 anos mais ou menos antes de Lutero. E esses homens que se levantavam lutando contra esse sistema, vendo que estava errado, sempre Deus estava levantando alguém. Tem vários heróis, irmãos. Vamos falar de Jan Hus, o profeta também fala dos hussitas, não é? Grande homem de Deus. Durante esse tempo a cidade era cenário, está no livro das Eras também, o profeta falando aqui. Deixa eu pegar aqui a página para vocês acompanharem. Vamos ver aqui. Página 170. Página 170 perdão. Deixa eu ver aqui. Onde ele fala sobre... Eu já acho para vocês aqui a página. Ele fala o tempo em que a Igreja Católica tinha aqui... Está no livro das Eras aqui, eu acredito que eu não coloquei aqui, onde o profeta fala sobre, um pouquinho antes da reforma, quando a própria Igreja Católica teve um cisma. Cisma, nós somos simples, nós dizemos que é ismo, né? Mas a palavra correta no dicionário para ismo é cisma. É quando há uma divisão. E a Igreja Católica, a própria Igreja Católica, teve um período que tinha 3 pessoas disputando o papado. 3 papas, mais ou menos ali nesse período, 100 anos antes. Então, antes de Lutero. Antes de Lutero. 100 anos antes de Lutero. Isso, o profeta fala sobre isso no livro das Eras. Daqui a pouco eu acho para vocês a página e eu deixo a referência aqui. Então, durante esse tempo a cidade era cenário de entretenimentos elaborados de descarada impiedade. Havia 3 papas rivais. E um dos objetivos do concílio de Constança agora foi remediar a confusão e as cismas que tal condição requeria. Os 3 papas que reinavam foram depostos e outro foi escolhido no lugar deles, Martinho V. O outro objetivo do concílio, quer dizer, das coisas que estavam em pauta era para com essa bagunça aqui na própria igreja deles. Qual que era o outro objetivo? O outro objetivo do concílio era combater os ensinos associados aos nomes de Wycliffe e Hus, 2 grandes homens de Deus, Wycliffe e Jan Hus. Hus foi convidado para estar presente, ele era tchecoslovaco, olha irmão, quem diria? Tchecoslováquia, um grande homem de Deus, lá atrás. Hus foi convidado para estar presente, presta atenção nessa história. Note como que acontece, como se subestima e como que acontecem as armadilhas para derrubar o plano de Deus. Satanás, a gente pensa que mas Eva foi uma coitadinha, caiu lá, como se Eva fosse uma tonta da vida. Não foi, não. Não. Ali foi um plano mirabolante. Mirabolante que foi feito para derrubar a Eva. Aquilo, irmão, foi o mais profundo, vamos dizer assim, meticulosamente trabalhado. Ardiloso, né? Tudo para que desse certo. Uhum. Isso, se você olhar o plano da queda de Eva, você vai ver o plano da queda da igreja. Porque Eva está representando a queda da igreja nas 7 eras. Isso. E como esses homens puderam lutar para que essa igreja permanecesse de pé. Paulo já tinha falado isso na primeira era. Ele disse, eu temo que assim como a serpente seduziu a Eva lá no princípio, a igreja também vai ser seduzida. Está lá em Atos capítulo 20, ele fala também dos falsos obreiros que viriam e assim por diante. Então nós estamos tentando mostrar para vocês, irmãos, vocês que leem, vocês que estudam as eras da igreja, vocês que têm acompanhado a história da igreja, relembrar. Você não deveria estar assustado com os acontecimentos atuais. É porque não conhece a história, e dos problemas que está acontecendo agora. Você não deveria, porque você vai ver que está exatamente dentro do que Deus viu e deixou escrito para nós. Mas eu espero um dia ver todo mundo unido. Vai sim, vai ser todo mundo unido. Na hora que Deus tirar os incrédulos do meio. De todas as eras. Isso vai acontecer. Mas quando sair a incredulidade, perfeito. Vai ter o milênio. Aqui, pode esquecer, meus amigos, que não vai ser da maneira que você está pensando. Diz aqui, o outro objetivo do concílio de Constança foi combater os ensinos associados aos nomes de Wycliffe e Hus. Hus foi convidado para estar presente e o imperador Sigismundo, ele não queria ir, porque ele sabia que ele corria risco de morrer. O imperador Sigismundo lhe garantiu salvo-conduto, lhe prometendo segurança de qualquer moléstia se ele comparecesse. Confiando na palavra do imperador, ele veio a Constança a tempo da abertura do Concílio Geral.
desejoso de usar a oportunidade para expor as doutrinas da Escritura diante de um grupo como aquele. Deixa eu comentar isso aqui. Olha, João Hus, né? João Hus. O João Hus foi convidado para essa reunião, mas ele desconfiava que essa reunião lhe traria prejuízo. Ele não queria ir. Exato. Mas o imperador, que era o chefe maior de todos, deu a palavra de todo o sínodo, a maior autoridade. A maior autoridade. Deu a palavra para ele que ele estaria guardado sobre a sua palavra, que ninguém faria nada com ele, porque ele era a autoridade máxima. Veja a continuação da história para você ver. Mas apesar da promessa imperial, ele foi preso e lançado num arcabouço imundo numa ilha em um lago, que tinha num lago. Para justificar suas ações, o concílio promulgou um decreto solene. Quer dizer, para justificar o que eles tinham feito, vamos inventar uma lei, em outras palavras, inventaram um decreto solene, em 1415, alegando que foi uma decisão dada pelo Espírito Santo e infalível e obrigatória, de que a igreja não está obrigada a cumprir sua palavra para um herético. Olha que coisa ridícula. Porque alguém questionar, mas vocês não deram a palavra para o homem? Não, mas para o herético nós não somos obrigados a cumprir nossa palavra, porque ele é um herético. Veja o nível, irmão. Veja a sujeira. A maldade do diabo. Veja a sujeira, porque, olha, irmão, eles deram a palavra para o homem, tua vida está protegida. O imperador deu a palavra. Tudo bem. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui. Criaram alguma lei, como decreto. Decretos, e acharam em algum lugar, e houve os indultos que forem assinaram junto, porque aquilo fazia bem para defender a posição que eles haviam alcançado, e se eles não tomassem providência para apagar, para fechar a boca desses chamados hereges, seus ministérios estariam sendo jogados ao vento, estariam estragados, a igreja estaria estragada. Então, por causa do medo de perder o seu prestígio como os grandes homens, tinha que acabar com esses perturbadores, que é o espírito de Jezabel. Jezabel diz, vamos acabar com Elias, é o perturbador de Israel. Está perturbando todo mundo. Se esse Elias não tivesse aparecido aí, a nação estava tudo bem, a mulher mandando no marido, tinha dado tudo certo. Mas apareceu esse camarada aí, vamos acabar com ele. Quando encontrou Elias, disse, não, eu não sou, você é o perturbador de Israel. Perfeito. Porque, irmão, se há uma coisa que dói para o mentiroso, é a verdade. Se há uma coisa que dói para o injusto, é a justiça. Perfeito. Se há uma coisa que dói, irmão, para esses falta de caráter, é um homem de caráter, é um homem que se preza pela palavra, que não se vende. Quando ele encontra na Bíblia, como esses homens encontraram, João Hus encontra na Bíblia, isso é verdade, é a verdade. Vamos ver qual é a heresia dele, pastor. Por que ele foi morto? Vamos ver a heresia dele? Hus foi submetido a todo tipo de persuasão e maltratos para lhe induzir a retratar o que ele havia ensinado, que é o seguinte, de que a salvação é pela graça, através da fé, e está fora das obras da lei. Essa era a heresia dele. Que não era obras que salvavam o homem. E de que nenhum título, a outra heresia dele, de que nenhum título ou posição, por mais alto que seja, pode fazer um homem aceitável a Deus se ele não tiver uma vida pia. É a pregação dele. Por causa dessa verdade é que ele estava sendo questionado, ele estava sendo levado ao morte. Imperador. Com humildade e de rara habilidade e coragem, ele firmemente sustentou e disse que estava pronto para retratar qualquer coisa que ele tivesse ensinado, contanto que pudesse mostrar na Sagrada Escritura de que ele estivesse errado. Aí, esse é o homem, irmão. Esse é o cavalo sangue puro que o profeta falou. Esse é o homem que Deus está precisando em cada cidade, em cada estado, em cada país. Esse é o homem, é o sangue puro. Falou, não, eu estou disposto a retratar. Se me provarem que não está escrito na Bíblia e na mensagem. Porque a questão não é que não está escrito na Bíblia e na mensagem, é que não combina com suas concupiscências, com a sua maneira de ver. Simplesmente isso. Mas está na Bíblia, está na mensagem. Aí esse é o homem sangue puro. Mas o que vai sobrar para esse homem sangue puro? Vai lá para a ilha, vai ser jogado lá. Vai ser esquecido pelos homens? Vai. Mas Deus não vai esquecer, não. Deus não esqueceu de João Hus, não. Ele disse que
Estava pronto para retratar qualquer coisa que lhe havia ensinado, contanto que pudesse mostrar da Sagrada Escritura que ele estivesse errado, mas de que ele não retrataria nada que ele visse que era ensinado na palavra de Deus. Ele também recusou retratar opiniões as quais ele nunca tinha ensinado. Mentiram a respeito dele, que ele pregava isso, que ele pregava aquilo. Já viu esse filme antes? Ah, tá pregando isso, tá pregando aquilo. Falei, eu vou retratar o quê? Eu não preguei? Como que eu vou retratar um negócio que eu não preguei? Ontem mesmo, a irmã estava citando para mim que tem um grupo ou alguém aí que dizendo assim, que nós estamos dizendo que não é mais Elias e Moisés que vai pregar para os 144 mil. Pega as fitas, escuta, coloque para rodar. Se nós estamos loucos, a loucura tem que estar gravada. Mas o passarinho me disse que veio da boca de um ministro. Ele que falou em público, no púlpito dele. Veio. E aí as pessoas ouviram ele falar, eles não estão ouvindo a nós, mas estão ouvindo ele. Então, como eu não posso retratar algo que nós não ensinamos. Agora eu pergunto, irmão, se você engole uma coisa dessa sem ir na fonte para condenar um ministro de Deus, ou condenar um homem de Deus que tem lutado para preservar a autenticidade da verdade da Bíblia, como qualquer um outro homem justo faria, e você não se para e joga tudo no lixo sem ter o capricho de voltar um pouquinho, fala, não, eu quero ver, eu quero ouvir se realmente é isso. Ou se é um fake news. Eu quero ouvir se é realmente dessa maneira. Olha o que o João Augusto estava enfrentando. Eles queriam que ele retratasse, primeiro, de uma coisa que ele não falou. Mas eles inventaram, certamente, corria a fama de que ele tinha dito algumas coisas daquela. Exato, exatamente. Ele também recusou retratar opiniões as quais ele nunca tinha ensinado, mas que tinham sido lhe falsamente lhe atribuído a acusação de estar infectado com a lepra dos valdenses e também de ter pregado as doutrinas de Wycliffe. Mostra que a unidade da verdade mantida nesses vários círculos era sim reconhecida pelos seus inimigos. Quer dizer, eles começaram a associar, você é a mesma coisa que o Wycliffe, que era um homem de Deus. Entendeu? Você é a mesma coisa que os valdenses, que também era um povo que cria na palavra de Deus. Não é? Então, depois de um culto solene de degradação, fizeram um culto para degradar ele. Olha só, irmão, meu Deus do céu. Você já imaginou se eles tivessem internet naquele tempo? Como é que seria? Não, mas eles não tinham. Mas aqueles mesmos espíritos que estavam lá, hoje tem. Exato. Depois de um culto solene de degradação, Hus foi queimado. 15 dias antes disso, ele escreveu assim. Agora eles têm o registro do próprio Hus escrevendo. Estou grandemente consolado pelas palavras de Cristo. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Uma boa, mas não das melhores saudações. Mas muito difícil. Ele está dizendo que esta é uma boa palavra, mas não é uma das melhores saudações. Bem-aventurado aqueles quando sois odiados. Ele vai explicar o que ele quer dizer. Ele disse, olha, difícil. Não digo difícil para entender, mas para viver isto. Bem-aventurados quando vos... Ele foi honesto. Ele falou, eu não estou aqui não estou vivendo um paraíso aqui. É muito duro. Porque Jesus diz, bem-aventurados sois quando vos odiarem. Mas ele está dizendo, olha, é fácil pregar isso para a minha congregação. Mas agora que eu estou vivendo isso, ele disse, é muito difícil. Por isso, ele nos constrange a regozijar nessas tribulações. É fácil ler isso em voz alta e explicar isso, mas é difícil viver isto. Até o mais corajoso soldado, ele falando, né? Ele escrevendo, até o mais corajoso soldado, embora ele soubesse que ressuscitaria no terceiro dia, depois da ceia, ele estava deprimido no espírito. Mas é por esta razão também que os soldados de Cristo, olhando para o seu líder, o Rei da Glória, obtiveram também grandes vitórias. Ele chega a dizer, olha, Jesus, ele mesmo falou que bem-aventurados quando sois odiados, mas quando ele estava na última ceia, que ele sabia, e ele tinha uma promessa que era só 3 dias e ele estava ressuscitado. Não tem essa promessa para o santo Jan Hus. Mas Jesus sabia, daqui 3 dias eu volto. E mesmo assim Jesus se agonizou. É isso que ele quis dizer. Ele falou, olha, eu estou em grande tribulação. Exatamente. Então ele diz, e eles obtiveram grande luta por causa disso, porque quando Jesus disse essas palavras, Jesus se portou como homem, então inspirou os seus soldados. É isso que ele está dizendo. Passaram pelo fogo e pela água, contudo não pereceram, mas já receberam a coroa
da vida, aquela gloriosa coroa qual o Senhor firmemente creio que me concederá a mim e a vós também, determinados defensores da verdade, e para todos aqueles que firmemente amam ao Senhor Jesus. Ó Santíssimo Cristo, leva-me a ti, por mais fraco que sou, pois se não nos levar a ti, se não me levar a ti, não posso lhe seguir. Fortaleça meu espírito para que eu possa estar disposto. Se a carne for fraca, que tua graça não me permita, mas que tu entre no meio e que eu prossiga, pois sem ti não podemos ir por amor de ti a uma morte tão cruel. Conceda-me um coração destemido, a fé correta, a esperança firme, o amor perfeito para que por amor de ti eu possa dar a minha vida com paciência e gozo. Amém. Escrito na prisão, em correntes, na véspera da festa de São João Batista. Meu irmão, eu vou dizer, um coração que não se comover com uma carta dessa, por um homem que defendeu a verdade, escrever de uma prisão. Olha as palavras desse homem. Esse foi João Hus, né? Esse foi João Hus, que lutou pela verdade, 100 anos antes de Lutero. Ele já tinha visto a questão já estava olhando para a reforma, já estava olhando para a mudança que a igreja precisava ter. E ele, com essas palavras tão profundas, a dor que ele estava sentindo, a luta por defender a verdade dentro da prisão, você ouvindo esta carta, você ouvindo esse escrito, você se comove. Onde é que está o nosso João Hus hoje? Fortalecidos, que querem defender a verdade, mas no espírito certo, estão dispostos a ir para a prisão, abandonado, mal entendido, e ainda, como ele disse, amando, sendo bem-aventurado, por saber que você está sofrendo por amor a Cristo, mas como bem ele citou Jesus, sabendo que no terceiro dia ele disse que ressuscitaria. A tristeza que estava Jesus por enfrentar a morte, que um ser humano como eu, como você, pecador, como qualquer outro, você vê a morte assim, os seus algozes ali, preparando para decapitar, como seria? Sendo que o próprio Cristo, como humano, passou por isso. Mas aí estão os heróis da fé, aí estão os verdadeiros homens que vão fazer a diferença naquele julgamento. No dia 6 de julho de 1415, ele foi levado para ser queimado. As suas palavras, quando ele estava amarrado, com suas mãos amarradas, ele disse assim, ele disse ao oficial, por nome de von Pappenheim, na presença do condado palatino, ele disse, Deus é minha testemunha, olha só, Deus é minha testemunha que as coisas das quais sou acusado, eu nunca as preguei. Na mesma verdade do evangelho que eu tenho escrito, ensinado e pregado, tirando as palavras e as posições e entendimentos dos sagrados ensinadores, estou pronto para morrer hoje. E foi queimado vivo na fogueira, no dia 6 de julho de 1415.